Atos, capítulo 16. Nós vamos ler os versos de 11 a 15. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. É um texto maravilhoso da palavra de Deus. Eu gostaria de que você estivesse bem atento, acompanhando. É uma passagem curta e simples, e nós vamos destacar 2 versículos apenas, os versículos 14 e 15, que passo a ler novamente. Certa mulher, chamada Lídia, confira aí na sua Bíblia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Eu já ouvi, você talvez já tenha ouvido também essa expressão: Deus escreve o certo por linhas tortas. Eu não tive a curiosidade de saber onde surgiu essa expressão, mas ela não tem qualquer cunho de veracidade. Deus escreve certo, sempre certo. Não, a visão que a gente tem é que é muitas vezes distorcida. Mas ocorre que muitas vezes nós temos um pensamento e Deus tem outro pensamento, e o que prevalece é a vontade do Senhor. Que tem isso a ver com essa passagem lida aqui. O apóstolo Paulo, juntamente com a sua equipe, ele tinha planos de fazer uma visita aos irmãos nas cidades por onde ele esteve evangelizando, quando da sua primeira viagem missionária. Nós já vimos aqui alguns fatos dessas viagens em outros domingos. E agora ele pretende voltar em cada uma dessas cidades, fazendo uma revisitação àqueles irmãos, para conferir, para levar algumas decisões para aqueles irmãos. Então diz o final do capítulo 15, a partir do versículo 36, que ele empreende essa viagem, esta chamada segunda viagem. Pois bem, ele leva consigo, diz o Barnabé, e vai fazer esta viagem. Barnabé chama João Marcos, aí chamado, né, no versículo 37, mas naquele momento Paulo não achou por bem que ele os acompanhasse, por causa de um episódio anterior que se deu. Então houve ali uma dificuldade,
e Paulo se juntou com Silas. Barnabé, que era um homem muito conselheiro, né? Barnabé era chamado homem de consolação, encorajador, juntou-se com Marcos. Cada um foi para os seus devidos lugares fazer a obra do Senhor. A Bíblia diz que quando Paulo chegou em Listra, no verso 1 do capítulo 16, vá acompanhando com a sua Bíblia, não é? Lá no capítulo 16, no verso 1, quando chegou a Derbe e a Listra, ele encontrou com Timóteo. E Timóteo, ele é filho de uma mulher judia, crente, mas o pai dele era grego. Ele era um jovem extraordinário, que tinha testemunho, e muitos tinham numa alta conta, ele era bastante considerado, e ele foi chamado também para compor a equipe juntamente com Paulo. Então Paulo, agora Silas e Timóteo, eles se dirigem na caminhada para visitar as cidades por onde eles tinham passado anteriormente. O verso 6 diz que, percorrendo a região de Frígio, Gálata, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Veja só, aqui onde eu queria chegar. Eles tinham o plano de pregar aqui na Ásia. Eles tinham o plano de pregar na Bitínia. Mas Deus não quis. Queria conduzi-los para outra área, para outra região, fora daquela que eles tinham atuado anteriormente. Isso é maravilhoso, por quê? Porque o resultado que vai se dar é justamente a plantação de uma igreja numa cidade muito importante, a cidade de Filipos. Então era isso. O plano de Paulo era um e o plano de Deus era outro. O plano que o Senhor tinha é que ele chegasse até a cidade de Filipos, onde ele iria encontrar um grupo, inicialmente de mulheres, né, que estavam ali em um determinado local de oração, na beira do rio, pois não havia templo, não havia sinagoga em Filipos. E entre essas mulheres, uma figura muito importante, a figura de Lídia. Ela era uma mulher empreendedora. Diz o texto aqui, no versículo 14, que ela era vendedora de púrpura. E temente a Deus, diz a continuação do texto, e escutava o apóstolo Paulo. Paulo, Silas e Timóteo, naquela viagem, eles se dirigem até aquele local ali, chamado um local de oração, porque lá estavam aquelas mulheres. Note bem, eram até então judias, eram prosélitas. Embora Lídia fosse da cidade de Tiatira, onde lá sim tinha uma sinagoga, ela certamente ouviu a palavra de Deus. E ela foi totalmente influenciada por esse contexto judaico. E ela então abraçou a religiosidade. Ela era uma mulher adoradora, ela era temente a Deus, ela certamente já tinha deixado os ídolos, mas ela ainda não tinha luz suficiente, ela não tinha uma experiência pessoal com Cristo, ela ainda não conhecia a verdade do Evangelho. Ela necessitava, portanto, ouvir a palavra de Deus, e Paulo vai ter esse encontro aí para evangelizar aquela mulher, bem como todos da sua casa. Nós todos, meus amados irmãos, devemos ser muito gratos a Deus por esse encontro, porque nesse encontro aqui vai surgir na casa dessa mulher um pequeno grupo, uma igreja caseira. Vai se organizar posteriormente, e Paulo quando em prisão, muito tempo depois, dirige uma carta aos cristãos de Filipos. Uma igreja firme, uma igreja sólida, surgiu ali. E a gente vai perceber essa igreja reunida na casa dela, no último versículo desse capítulo 16. A carta de Paulo
a igreja de Filipos, que surge aqui, que nasce aqui nesse texto, é uma carta preciosa demais. É uma carta encorajadora, principalmente para pessoas que estão passando por experiências difíceis na sua vida, que muitas vezes lhe traz desânimo, lhe traz tristeza, depressão. A carta de Paulo aos Filipenses é chamada Carta da Alegria. E um dos textos mais conhecidos ali é o verso 4 do capítulo 4, quando Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E note bem, aquele que diz às pessoas, né, que se alegrem, né, que se regozijem, que tenham paz, estava preso. Ele tinha autoridade para dizer, pois embora preso, ele estava contente, porque a palavra do Senhor não estava presa, não estava algemada, e ele mesmo na prisão podia exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então é uma experiência, né, gloriosa que nós temos aqui nesse texto. Então eu gostaria de destacar inicialmente a conversão dela. Olhe para o versículo 14. Veja aí. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Púrpura era um corante, que era tirado até mesmo de crustáceo, era coisa granfina. Os reis utilizavam muito, e eram várias coisas que era feito com isso. Então essa mulher era uma mulher empreendedora. Tudo indica que ela era solteira, embora fale aí da sua casa, mas a gente olha para esse texto, vê como ela, uma espécie de líder da sua família, líder da sua casa. Tudo indica que não tinha esposa. A gente não pode dizer isso com toda precisão, a Bíblia não é clara sobre isso, mas diz o texto, não é, que ela era uma mulher temente a Deus, religiosa. Ela já tinha uma espécie de conversão ao judaísmo. Por isso que no sábado, conforme o costume dos judeus, elas se dirigiram ali na cidade de Filipos, que não tinha templo, não tinha sinagoga, para um local à beira do rio, onde ali puderam fazer orações. Então Paulo, Silas, Timóteo se dirigiram ali. Certamente este era o plano de Deus para transmitir a palavra do Senhor para aquela mulher. Eu queria ver junto com vocês que isso é uma coisa muito comum nos dias atuais. Há muitas pessoas, né? Algumas até já se dirigiram a mim para dizer isso, que tendo recebido mais luz para compreender as Escrituras, não o todo das Escrituras, não a verdade toda do Evangelho, mas muitas dessas pessoas abandonam a idolatria, abandonam algumas práticas de sua antiga religiosidade, porque vai compreendendo à luz da palavra de Deus, de testemunhos que houve, de pregações que houve, e vão se afastando, e vão se aproximando mais da verdade do Evangelho. Este era o caso aqui de Lídia, né? Ela outrora, com o seu coração totalmente fechada, de um contexto pagão de Tiatira, agora nós encontramos a Bíblia dizendo que era uma adoradora, que era uma mulher temente, que ela era religiosa, e que agora estava escutando o servo de Deus, o apóstolo Paulo. Então, não basta tão somente você deixar algumas práticas condenadas pela palavra de Deus. É preciso avançar um pouco mais. E ela fez isso, mas ela fez isso porque já havia ali uma ação do Espírito de Deus na sua vida, para que ela pudesse conhecer a Deus. Pois o homem, no seu estado natural, ele não tem esse interesse. Isso não é nato do homem, querer conhecer, querer buscar a Deus. É Deus
que age na vida do homem. Você pode abrir em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. O verso 11 vai deixar claro que ninguém busca a Deus por si mesmo. Diz o Romanos 3:11: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Isso está falando de toda a raça humana. Não há homem algum no seu estado natural, antes da sua experiência de conversão, antes de nascer de novo, não há ninguém que entenda a Deus e que busque a Deus. É preciso haver uma ação soberana. A Bíblia diz que a palavra de Deus para o homem natural é loucura. E ainda diz mais, 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo diz que o Deus desse século, se referindo ao maligno, é Deus com D minúscula, não é o Criador dos céus e da terra, o Senhor Deus. Mas se referindo ao inimigo, ele diz que o inimigo cegou a mente dos incrédulos, para que não resplandeça, para que eles não conheçam, não tenham a luz do Evangelho, não tenham um entendimento espiritual. O diabo não deseja a conversão de quem quer que seja. Sendo assim, era necessária uma ação soberana de Deus. O que ocorre? Voltemos a Atos 16:14. A Bíblia diz que ela escutava Paulo. E veja o que sucedeu. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Se você não tem grifado na sua Bíblia, grife. Veja aí, o Senhor lhe abriu o coração para que ela pudesse entender as coisas que Paulo lhe dizia. Ou seja, para que ela pudesse entender o Evangelho. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele se dirigiu e havia 2 dos seus discípulos a caminho de Emaús. E ele ali entrou no meio deles, mas eles não reconheceram Jesus. E Jesus começou a citar as Escrituras. E em dado momento eles dizem um para o outro, depois de reconhecerem, né? Não nos ardia a consciência quando ele pelo caminho nos falava da palavra? E mais adiante a Bíblia diz, e eles puderam ter as suas mentes abertas, seus corações abertos pelo Senhor Jesus Cristo, para reconhecerem o Senhor. Então Lídia aqui estava escutando a palavra de Deus, era o máximo que ela podia fazer, era escutar. Mas só o Espírito Santo, só Deus pode dar a capacidade ao homem de entender a verdade e de acolher a verdade no seu coração. Então diz o texto que o Senhor lhe abriu o coração para que ela pudesse entender, compreender a verdade. Ela, portanto, é chamada agora à fé por meio daquela pregação do apóstolo Paulo. A Bíblia não fala do conteúdo do que ele disse, mas a mensagem de Paulo era uma mensagem totalmente cristocêntrica. Ele é escritor de quase todo o Novo Testamento, são 13 ou 14 cartas do apóstolo Paulo, e a sua mensagem era sempre essa, falando da suficiente graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela mulher que era religiosa, que era uma mulher trabalhadora, que era uma mulher decente, mas ainda não tinha luz suficiente para entender a mensagem da salvação. Então Paulo foi usado no poder do Espírito Santo para convencer aquela mulher das verdades gloriosas da palavra de Deus. E a Bíblia diz claramente que o homem não poderá ser salvo pela sua religiosidade, absolutamente não. Até as boas obras que o homem possa fazer diante de Deus
não passam de trapos de imundície, porque estão contaminadas na fonte que é o coração, pois não há um homem sequer que tenha por natureza um bom coração. Todo coração é mau por natureza, e tudo que proceder daí é imperfeito. Portanto, até as boas obras que o homem possa fazer, a Bíblia diz que diante de Deus não passam de trapos de imundície. Serve muitas vezes para justificar o homem diante dos outros, mas diante de Deus, somente a obra de Cristo na cruz é que tem poder, através do sangue que ele derramou, de justificar o pecador. Nós vamos ver essa verdade gloriosa da salvação, que é Deus que atrai, que é Deus que chama, que é Deus que abre o coração desde o Antigo Testamento. Em Gênesis 12 temos o chamado de Abraão. A Bíblia diz que Deus tira Abraão de uma região, Ur dos Caldeus. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele vivia num contexto totalmente pagão, mas Deus soberanamente tira ele dali, para por meio dele, abençoar toda a terra. Em João, volte aí, quem está em Atos, volte aí algumas páginas, João capítulo 10, João 10, veja a partir do versículo 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aí está o Senhor Jesus Cristo dizendo: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Lídia escutou, Lídia atendeu a mensagem, porque Deus operou, abriu o seu coração para que ela pudesse compreender. Coração podemos assim dizer, o coração tem os olhos para que possa ver, e possa ter entendimento também da verdade. Por isso o salmista diz: desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar a maravilha da tua lei. É o coração, é abraçar verdadeiramente. Paulo, ele escrevendo a carta aos Efésios, orava para que Deus pudesse dar espírito de revelação e de entendimento à igreja. Só o Espírito Santo pode nos habilitar, pode nos capacitar para entender a mensagem do Evangelho. É Deus que faz isso. Abra a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Veja aí, no versículo 13 e 14. Diz Paulo: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo que ele nos chamou mediante o Evangelho. Lídia foi chamada à fé mediante a pregação do Evangelho que Paulo transmitiu para ela. Em Romanos capítulo 8, vamos conferir mais um texto que mostra a soberania de Deus na experiência de conversão do homem. Todo homem que conhece o Evangelho e é salvo, ele é assim com ele, porque pela livre graça de Deus ele é chamado. Romanos 8, 28 diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Agora veja, e aos que predestinou, a esses também chamou. Primeiro ele predestina, para depois chamar. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Passando a página para o capítulo 9, aí em Romanos mesmo, Romanos 9, veja o verso 23. Romanos 9, 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era o meu povo, e amada a quem não era amada. Aqui está novamente a Bíblia dizendo que é o Senhor que nos chama pela sua livre e soberana graça. Foi o que aconteceu com Lídia. A Bíblia diz que Paulo pregava e ela escutava, e Deus abriu o seu coração para que ela pudesse entender a palavra que estava sendo pregada. Alguns versos muito conhecidos respaldam esses demais que já foram citados nesse instante. Em Efésios capítulo 2, 8 e 9, Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, portanto, é uma graça de Deus, e Deus chama aqueles que Ele vai salvar de forma eficaz e poderosa. Jesus ia passando e estava na coletoria Mateus, e Jesus diz: vem e segue-me. E ele abandonou tudo e seguiu Jesus. Jesus vai passando, e quando olha em cima da árvore se encontra Zaqueu, e Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero pousar em tua casa. E a Bíblia diz que ele desceu imediatamente. Aos que ele predestinou, ele chama, e aqueles que ele chama, ele justifica, e aqueles que ele justifica, ele há de glorificar. Portanto, é a chamada eficaz do Senhor. A religião daquela mulher, outrora, não dava a ela alegria verdadeira, não dava a ela paz ao seu coração, não lhe dava segurança de salvação. Mas quando ela ouviu a palavra de Deus, Deus abriu o seu coração. Então, a salvação, ela é uma obra do início ao fim, do poder de Deus, da graça de Deus, é para que a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Como diz o texto que nós lemos no início desse culto, o salmista conclui inicia o Salmo 115 dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória. A salvação pela graça, ela exalta a cruz de Cristo, ela exalta a Deus, pois por sua livre e soberana vontade, Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para salvar os pecadores. Lá em Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 19, verso 1, está escrito: depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Portanto, a Ele seja dado toda a honra e toda a glória. É Ele que opera em nós, tanto querer como o efetuar. Isso para o pregador é um consolo tremendo.
não é o pregador, não foi Paulo que abriu o coração de Lídia. Por melhor que seja a pregação, por melhor que seja o pregador, ele não é capaz de convencer quem quer que seja. Mas Deus, através do seu Espírito, é poderoso para convencer, para abrir o coração do pecador. O que nós precisamos é pregar a palavra do Senhor, né, com fidelidade, como ela de fato é. E a obra é Deus quem realiza no coração do homem. O verso 15 diz: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Observe aí o que ocorre após Deus abrir o seu coração. Ela é batizada. A Bíblia diz que Paulo pregava e ela escutava. O que é que ela escutava? Ela escutava o Evangelho. Paulo falou das verdades da graça de Deus, salvação pela graça. Paulo certamente falou das ordenanças para a igreja de Cristo. Aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que conhecem o Evangelho, devem, portanto, se submeter ao batismo, que é um símbolo dessa experiência gloriosa do novo nascimento, da conversão. Aqueles que verdadeiramente escutam, aqueles aos quais o Senhor abre o coração para que compreenda a verdade e acolha a verdade em seu coração, é claro, deve ser batizado. O batismo é uma ordenança da parte de Deus. Mateus capítulo 28, Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16 está escrito: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquela mulher ouviu a palavra de Deus e logo tomou essa decisão de ser batizada, sendo isso um fruto nessa decisão genuína, que era de fato uma conversão fiel, de que ela verdadeiramente tinha sido alcançada pela graça, tinha sido perdoada, tinha sido salva. Agora, portanto, ela ia publicar a sua fé por meio do batismo. Não existe nenhum mérito do batismo. O mérito é totalmente do Senhor Jesus Cristo. Há uma ideia errada acerca de batismo, como se batismo pudesse conferir graça, como se o batismo pudesse conferir perdão, como se o batismo pudesse salvar, tirar a pessoa da condição de pecadora, de pagã, de ímpia e se tornar uma filha de Deus. De forma nenhuma, o batismo não faz isso. Isso é uma ideia errada, talvez oriunda de uma má interpretação de Atos mesmo. Atos no capítulo 2, abra a sua Bíblia aí, em Atos capítulo 2. Veja o que diz o versículo 38. Atos capítulo 2, versículo 38. Diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí está escrito, olha, ser batizado para a remissão dos pecados. Nós já fizemos a correção aí, não é para a remissão, mas por causa da remissão dos vossos pecados. Ou seja, o homem, quando ouve a palavra de Deus, se arrepende e crê, por causa disso, ele deve ser batizado. Ele não deve ser batizado para ter os seus pecados pagos, para ter os seus pecados perdoados, remidos, não. Mas porque ele já tem essa experiência de arrependimento, de conversão, então ele deve, portanto, ser batizado, pois o batismo representa justamente aí essa experiência gloriosa que a Bíblia chama, né, de conversão, iniciada no novo nascimento, e ela vai se desenvolvendo, a experiência da salvação, né? Ela é desenvolvente. A
aquilo que a Bíblia chama de santificação, é o desenvolvimento da nossa salvação. Portanto, o batismo não é para perdoar ninguém. Lídia não foi batizada para ter os seus pecados perdoados. Não, Deus já abriu seu coração para ela compreender a verdade. Ela tem um novo nascimento, ela tem a sua experiência de conversão e posteriormente então ela é batizada. Nós vamos encontrar isso no livro de Atos em muitos lugares. Aí mesmo no capítulo 2, essas pessoas que depois se arrependem são batizadas. No capítulo 8 nós temos a conversão do eunuco. Nós já vimos aqui por 2, 3 domingos aquela experiência, né, quando ele ouve a palavra de Deus e logo avista a água, ele diz: eis aí a água, quem impede que eu seja batizado? Então disse Pedro, né, disse Filipe, foi o evangelista que evangelizou ele: é lícito se tu crês de todo o coração. Ele disse: eu creio, e foi portanto batizado. Agora em Atos 16 é Paulo com o carcereiro, quando Paulo diz, respondendo à pergunta do carcereiro: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tua casa. E a Bíblia diz que tanto ele como a casa dele ouviu a palavra de Deus, e todos creram e todos foram batizados. Então o batismo é posterior à experiência de conversão. É somente depois que o homem se arrepende e crê que ele deve se submeter ao batismo. Foi o que aconteceu com Lídia aqui. Diz o versículo 15: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Outro sinal aqui maravilhoso, que essa mulher teve uma experiência de conversão, além de ter sido batizada, ela foi uma influência dentro da sua casa, dentro da sua família, daqueles que eram da sua casa, os seus servos, tal. Por quê? A Bíblia diz que todos. Primeiro ela disse: olha, se vocês creem que a minha experiência é real, a minha conversão é verdadeira, entrem na minha casa. Não foi muito opcional não, meus irmãos. Ela estava com tanto desejo de ouvir mais e de que eles falassem mais para os demais que pudessem estar ali, que ela disse: entre em minha casa, fiquem aqui. Ela queria hospedá-los. Era um gesto também de gratidão pela obra que se realizara em suas vidas. E um dos canais que Deus usou para que ela chegasse à fé, para que ela alcançasse a graça salvadora, um dos canais foi justamente o apóstolo Paulo, que prega para elas a palavra. Então ela deseja agora que a sua casa seja uma igreja, né? Ela outrora estava fechada, mas Deus abre o seu coração e ela, em gratidão, abre a porta da sua casa para que os servos de Deus cheguem ali, e ali vai nascer uma igreja maravilhosa, a igreja de Filipos. Como já disse no início da mensagem, Paulo escreve aquela carta preciosa, aquela igreja que nasce aqui. Olha o verso 40 que diz, verso 40: tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Aqui está uma expressão mostrando a igreja reunida ali na casa de Lídia. É preciso que a casa de cada crente, né, seja uma igreja onde as pessoas possam chegar ali e ouvir a palavra de Deus. Aconteceu aqui no primeiro século, as igrejas se reuniam justamente nas casas. Havia tremenda perseguição, não tinha a liberdade que nós temos hoje. E a igreja nasceu, como nasceu a igreja de Filipos, aqui na casa de Lídia, se tornando assim ali um ponto de pregação excelente. Eu encerro dizendo que Lídia abriu aquela casa para que as pessoas o vissem. Paulo empreendeu aquelas viagens, né, para pregar a palavra de Deus. Ele escreve a carta de Corinto dizendo que sofreu muito
nessas viagens. Ele passou fome, sede, nudez, perigo de assalto, perigo de muito sofrimento, prisões. Mas Cristo Jesus, a quem Paulo servia, foi Ele quem mais sofreu. Foi Ele que deu a vida para que tanto o próprio Paulo, como também Lídia, como também todos aqueles que se achegam a Deus, possam ser salvos. Foi Cristo que deu a sua vida. Ele investiu grandemente para que nós pudéssemos ser salvos. Ele derramou o seu sangue. Lídia abriu a casa e Cristo, a Bíblia diz que ele foi para o céu fazer morada. E ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu não vos teria dito: pois vou preparar um lugar. E quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que nessa noite, você que está aqui entre nós, meu irmão, seja muito grato a Deus. Se você está sentado aqui nessa noite, nesse templo, cultuando ao Senhor, dê toda a honra e toda a glória a Deus. Foi Ele que um dia lhe deu entendimento. Foi Ele que um dia abriu o seu coração. A depender de você, você estaria completamente perdido. Mas Deus foi gracioso para contigo. E enviou o seu Espírito e lhe deu entendimento. E abriu o seu coração para que você pudesse acolher a verdade e amor e ser salvo. E você que nos visita nessa noite, talvez como Lídia, seja também uma pessoa religiosa e que já certamente tenha deixado práticas da religião, né, que não tem a sustentação da palavra de Deus. Tem ouvido atentamente a palavra. Seja a sua oração nessa noite, que o Espírito Santo lhe dê todo entendimento, completo entendimento, que Ele abra o seu coração e você decida também ser batizada, ser batizado para congregar na família de Deus. Que o Senhor seja glorificado em cada coração. Amém.